A história por trás de uma obra de arte pode ser tão envolvente quanto a própria criação. Muitas vezes, sua origem é intrínseca ao seu conteúdo. Um exemplo notável é a trajetória do escritor português Fernando Pessoa e sua obra-prima, o livro do Desassossego. A vida de Pessoa é tão fascinante que parece uma narrativa de ficção em si mesma. Nascido em 1888, em Lisboa, Portugal, Pessoa enfrentou a perda e a transitoriedade desde cedo, com apenas 5 anos, quando seu pai faleceu devido à tuberculose. No ano seguinte, perdeu também seu irmão mais novo. A mãe de Pessoa se casou novamente e a família se mudou para a África do Sul, afastando-o da paisagem de sua infância. Durante o período na África do Sul, Pessoa tornou-se fluente em inglês e desenvolveu um profundo apreço pela literatura inglesa. Aos 17 anos, retornou sozinho a Lisboa, onde viveria o resto de sua vida, dedicando-se quase que exclusivamente à escrita. Embora Pessoa tenha falecido em 1935, aos 47 anos, com poucos livros publicados e praticamente desconhecido, ele parecia ciente de sua futura importância literária. Após sua morte, sua obra mais notável, o livro do Desassossego, permaneceu guardada em um baú de madeira junto com dezenas de milhares de outras páginas manuscritas, muitas das quais ainda estão sendo editadas até hoje. Foi apenas em 1982, exatos 47 anos após sua morte e a mesma idade de Pessoa quando faleceu, o livro do Desassossego é descoberto e publicado. A obra é agora amplamente reconhecida como uma das mais singulares e importantes do século XX. O livro contém uma vasta coleção de reflexões sobre a realidade e os sonhos, o tédio e a individualidade, o absurdo da existência e a futilidade das ações humanas, além de explorar a complexidade e a simplicidade simultâneas da vida. A vida é marcada por contradições e paradoxos, e no cerne de tudo isso está o livro do Desassossego, uma obra composta por uma coleção de vinhetas fragmentadas. Escrito em um estilo que mistura entradas de diário com poesia, o livro não segue uma ordem linear e pode ser lido de trás para frente, sem perder seu impacto. Ainda mais intrigante é o fato de que Fernando Pessoa não se apresenta como o autor dessas reflexões. Em vez disso, ele atribui a autoria a Bernardo Soares, um auxiliar de contador em Lisboa, Portugal, e possivelmente a Vicente Guedes. No entanto, nem Soares nem Guedes existiram de verdade. Eles são personagens que Pessoa criou para dar vida ao livro. Dentro da vasta coleção de manuscritos de Pessoa, encontramos vários pseudonimos, ou melhor, heteronimos, como ele preferia chamar. Esses heteronimos não são meros nomes diferentes, eles são personalidades completas, com estilos de escrita distintos, visões de mundo únicas e histórias próprias. Ao longo de sua vida, Pessoa criou cerca de 80 desses heteronimos. Dessa forma, o livro do Desassossego não é exatamente uma obra de não-ficção escrita por um autor anônimo, mas também não é um romance tradicional. É algo que ocupa um espaço intermediário, frequentemente descrito como a autobiografia mais estranha já escrita. O próprio Pessoa definiu como uma autobiografia sem fatos ou uma autobiografia de alguém que nunca existiu. A estrutura e o estilo únicos do livro são, em muitos aspectos, uma parte fundamental dos temas que ele explora. O uso dos heteronimos reforça a natureza fragmentada e ilusória do eu, um tema filosófico central ao longo da obra. Com uma precisão pungente e uma força catártica, Pessoa descreve a alienação, a desorientação e a solidão inerentes à experiência humana. Em uma das passagens mais marcantes, ele escreve: "E não sei como sentir, pensar ou amar. Sou um personagem de um romance ainda não escrito, pairando no ar e desfeito antes mesmo de existir, entre os sonhos de alguém que nunca conseguiu dar vida a mim. Estou sempre pensando, sempre sentindo, mas meus pensamentos carecem de razão, e minhas emoções, de substância. Estou caindo por um alçapão através do espaço infinito, em uma queda vazia sem direção. Minha alma é um redemoinho negro, uma grande loucura girando em torno de um vácuo, o turbilhão de um vasto oceano ao redor de um buraco no vazio. E nas águas, mais como redemoinhos do que águas, flutuam imagens de tudo que já vi ou ouvi no mundo, casas, rostos, livros, caixas, pedaços de música e fragmentos de vozes, todos presos em um redemoinho sinistro sem fundo. E eu mesmo sou o centro que existe só porque a geometria do abismo exige isso. Eu sou o nada em torno do qual tudo isso gira. Eu existo para que ele possa girar. Eu sou o centro que existe só porque cada círculo tem um
Para a pessoa, compreender a si mesmo, ou talvez tentar entender o eu, é como uma queda livre em um poço sem fundo, onde o impacto final é mortal. A impossibilidade de entender e comunicar as próprias experiências internas enquanto se está nessa queda leva a uma vida inteira de inquietação e desorientação. Ao longo do livro, Pessoa frequentemente retorna a esses temas, criando uma obra que é ao mesmo tempo profundamente introspectiva e universalmente ressonante. Fernando Pessoa, o livro do Desassossego explora profundamente temas como o tédio, futilidade e a falta de sentido da existência. Para ele, tudo na vida é uma espécie de ilusão, onde a realidade não passa de uma sequência de sonhos fugazes. Eu nunca fiz nada além de sonhar, escreve Pessoa, revelando que sua única preocupação real era sua vida interior. Ele chega a afirmar que não há sentido em realizar ou alcançar qualquer coisa, já que a realidade é tão ilusória e insubstancial quanto os sonhos da noite anterior, que se dissolvem ao amanhecer e são esquecidos. Pessoa reflete sobre a inutilidade de todas as ações humanas, sublinhando a natureza efêmera e ilusória da vida. Ele descreve essa percepção ao dizer: se eu escrevo o que sinto é para reduzir a febre de sentir. O que confesso não é importante porque tudo é sem importância. Para ele, reconhecer a futilidade de fazer qualquer coisa e se retirar para um mundo de sonhos reforça o tema central do paradoxo e da contradição. No entanto, essa postura paradoxal não deve ser vista como incoerência, mas como um elemento essencial de sua visão filosófica. Pessoa parece sugerir que, assim como certos tratamentos médicos utilizam formas atenuadas de doenças para fortalecer a imunidade, a criação e o consumo de boa literatura e arte podem expor o indivíduo à doença ou da existência, permitindo que ele desenvolva uma imunidade metafórica para sobreviver. Dessa forma, a consciência da inutilidade de criar pode ter sido justamente o que impulsionou Pessoa a continuar escrevendo. O livro do Desassossego foi deixado inacabado, um fato que, por si só, espelha a visão filosófica de Pessoa sobre a existência. O livro, preso em um baú e descoberto apenas após sua morte, nunca poderia ser alterado ou concluído por ele, tornando-se uma coleção fragmentada de vinhetas escritas por alguém que, paradoxalmente, nunca existiu. Dessa maneira, a obra se torna uma metáfora perfeita para o próprio Pessoa, cuja vida e identidade eram igualmente fragmentadas e contraditórias. Um dos aspectos mais intrigantes dessa obra é que ela contém passagens que parecem prever seu próprio destino. Em um trecho, Pessoa escreve: às vezes me ocorre com triste deleite que se um dia no futuro eu não fizer parte, as frases que escrevo forem lidas e admiradas, então finalmente terei meus próprios parentes, pessoas que me entendem, minha verdadeira família. Pessoa antevê um futuro em que sua obra seria finalmente reconhecida, mas apenas após sua morte, quando já não poderia mais usufruir desse reconhecimento. Ele imagina que, no futuro, será visto como alguém mal compreendido em seu tempo, e que sua obra seria apreciada por aqueles que nasceriam depois dele. Essa previsão profética é especialmente inquietante quando consideramos que o Pessoa em português significa o Pessoa, sugerindo uma identificação entre o autor e o conceito universal do ser humano. É como se ele tivesse escrito não apenas sobre si mesmo, mas sobre a condição humana em geral. A maneira como o livro do Desassossego foi encontrado, lido e interpretado após sua morte reflete exatamente o que ele descreveu em suas páginas, reforçando o poder de suas palavras e a profundidade de sua compreensão sobre a vida e a arte. Fernando Pessoa, em sua escrita visionária, previu um futuro em que seria compreendido e admirado, mas apenas por aqueles que viriam depois dele. Ele afirma que seus contemporâneos não entendiam porque os homens aprendem apenas o que seria útil para seus bisavós. Para a Pessoa, a maneira certa de viver é algo que só podemos ensinar aos mortos, uma reflexão que se concretizou com o tempo. Com a aplicação e a interpretação de o livro do Desassossego nos dias de hoje, estamos de fato participando da fortuna de Pessoa, algo que ele antecipou há quase um século. Essa coincidência nos leva a questionar: teria sido isso parte de um plano magistralmente arquitetado por uma mente criativa e genial? Ou teria sido mero acaso? Talvez uma combinação de ambos, ou algo ainda mais profundo. Independentemente da resposta, a história por trás do livro do Desassossego parece ter se entrelaçado com sua própria criação artística, conferindo à obra uma qualidade espiritual quase metafísica. Ela ressoa como um livro religioso para ateus, um manual para nihilistas, e tem o poder de devastar muitos dos que a leem.
Contudo, ao mesmo tempo, ela oferece conforto, lembrando o leitor de não levar a si mesmo ou a vida tão a sério. A exposição à doença ou da existência, tal como Pessoa descreve, pode, paradoxalmente, fazer parte do processo de cura. Ao mergulhar nas profundezas do tédio, da futilidade e do niilismo, o leitor é forçado a confrontar essas realidades, mas também é lembrado de que a própria vida, com todas as suas contradições e absurdos, não deve ser levada ao extremo. Assim, Pessoa não apenas nos deixou uma obra literária, mas também uma reflexão filosófica que continua a impactar profundamente quem se aventura por suas páginas. Como ele previu, estamos agora vivendo esse entendimento póstumo, participando da grandiosidade de sua obra, que, de certa forma, transcendeu o tempo.